Céus em chamas. Uma nova sombra paira sobre a Ucrânia. Mais um F-16 abatido, um símbolo da resistência aérea despedaçado. Enquanto a Rússia celebra, o Ocidente se pergunta: esta perda é um golpe fatal na defesa ucraniana ou apenas um capítulo sangrento de uma guerra que redefine o equilíbrio global de poder? Neste vídeo tentamos revelar o que está por trás dessa queda. Como um único jato pode abalar alianças, expor vulnerabilidades tecnológicas e reescrever as regras da guerra moderna. Prepare-se para uma análise implacável, estratégia, geopolítica e o futuro da batalha pelos céus. Olá, combatentes do canal Esta Guerra. Hoje é dia 12 de abril de 2025 e relatos vindos da Ucrânia dão conta de um abate de uma aeronave F-16 que teria decolado aí para enfrentar algumas ameaças russas, provavelmente drones. Não se sabe em que circunstâncias a aeronave foi abatida, se foi por míssil, né, se foi pelo próprio fogo amigo dos ucranianos. Eu lembro que já aconteceu, né, porque os Estados Unidos não teriam passado alguns dados do sistema IFF, Identification Friend or Foe, para os atos F-16 da Ucrânia. Então essa é uma possibilidade que existe. O relato advém de fontes ucranianas como a Força Aérea e o Kiev Post e Ukrainska Pravda. Essas fontes confirmam aí que o piloto Pavlo Ivanov, de 26 anos, teria morrido em combate em função desse abate. Bom, a gente precisa lembrar que foi prometido à Ucrânia cerca de 80 jatos F-16, mas no final o que eles devem ter de operacional é entre 6 e 10 aeronaves, e assim, eles operam com uma dificuldade muito grande porque a defesa aérea russa vive caçando essas aeronaves. É muito difícil para os ucranianos operarem seus jatos F-16 num ambiente denso de defesa aérea, como é o caso aí do teatro de operações russo-ucraniano. A Ucrânia parece que já estaria operando alguns Mirage 2000-5 fornecidos pela França, mas os relatos ainda são bastante esparsos nesse sentido. Agora, qual é o maior problema da Ucrânia em toda essa situação? Hoje em dia, uma força aérea, ela opera como um sistema integrado. Então você tem aeronave, você tem guerra eletrônica, você tem o posto de comando aerotransportados, né? Você tem as defesas de mísseis, você tem link de dados. Tudo isso precisa ser bastante coordenado para que você tire a maior eficiência possível aí do equipamento. A Ucrânia, ela tem dificuldades nisso porque logo no começo da guerra, o principal objetivo dos russos foi destruir a rede de radares ucraniana. Isso prejudicou bastante, né, as operações da Força Aérea Ucraniana. A gente precisa lembrar também que tem um problema muito sério que acomete as Forças Armadas ucranianas. Quando eu digo Forças Armadas, não é só a Força Aérea, estou falando do Exército também e do que sobrou da Marinha. É o que os russos chamam de zoológico, né? É uma variedade tão grande de equipamentos e itens que foram fornecidos aos ucranianos que fica difícil você manter isso em operação. Você não consegue peças de reposição, você não consegue gente especializada. Então é um problema muito sério. Eu penso que os ucranianos, eles fazem o que eles podem, né? Dá para falar muita coisa aí, muitas críticas aí ao comando ucraniano, mas a gente não consegue criticar a bravura dos seus combatentes. Eles têm feito o possível. Nas condições em que a Ucrânia está lutando, eu acho que qualquer exército europeu aí já teria entrado em colapso. E a Ucrânia vem se aguentando aí por 3 anos. Então, são forças armadas muito boas. Agora, o que surpreende nessa história toda não é nem o F-16 ter sido abatido, é a Ucrânia ainda ter essas aeronaves operando. Isso aí realmente é um feito, porque dada a concentração de meios que a Rússia colocou nesse teatro de operações, né, a gente fica espantado de ver que um F-16 ainda tenha sobrevivido. E a gente nota também uma outra coisa que eu acho muito importante colocar, é que a Rússia, ela vem aos poucos degradando a capacidade dos meios que o Ocidente fornece à Ucrânia. Vou citar um equipamento extremamente sofisticado, que é o míssil HARM AGM-88, esse que aparece na tela aí, tá? Que o que acontece? Os Estados Unidos forneceram para a Ucrânia um míssil excelente, um míssil anti-radar muito empregado na Guerra do Golfo. Nos primeiros dias ele foi eficaz. Eu
teve o relato e a foto de um que foi capturado quase intacto pelos russos, depois a gente nunca mais ouviu falar desse míssil. Então você chega à seguinte conclusão: ou se forneceram poucos exemplares desse míssil aí, ou depois a Rússia conseguiu dominar aí, né, as contramedidas e esses mísseis se tornaram praticamente inócuos. Isso acontece também com os F-16. O F-16 fornecido à Ucrânia é uma boa aeronave, eu não tenho a menor dúvida disso. O F-16 é uma aeronave muito versátil, ele tolera uma gama bastante ampla, né, de adaptações aí, é um avião muito bom. Só que a gente não sabe se todos eles foram fornecidos à Ucrânia com suas amplas capacidades. Essa é uma coisa. Outra coisa também que a gente tem bastante dúvida, né, é que, dada a dificuldade do Ocidente fornecer jatos F-16 à Ucrânia em plenas condições operacionais, a gente começa a duvidar da capacidade anterior dessas forças aéreas. Outro dia eu vi alguém falando, mas os Estados Unidos têm milhares de aeronaves na Força Aérea dele. Sim, mas não consegue fornecer 30 jatos F-16 para a Ucrânia? O país tem milhares de aviões e não consegue fornecer 30? Então tem algo errado. Ou não quiseram fornecer os 30, ou não tem alguns milhares. Esse é que é o fato, porque eles foram empurrando aí a questão dos F-16 para vários países. Empurraram para a Bélgica, chegaram a tentar empurrar até para Portugal. Então é uma coisa muito complicada, gente, tá? Assim, a gente começa a duvidar do estado operacional das forças aéreas ocidentais, tá? Se é tudo o que se fala, se o número que eles têm efetivamente no plantel corresponde à capacidade operacional efetiva. Há muitas dúvidas a respeito disso. A guerra na Ucrânia, ela levanta essas questões. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Escreva para cá, diga o que você acha que aconteceu com esse jato F-16 ucraniano e coloque também as suas impressões, né, sobre as forças aéreas do Ocidente, por que não se conseguiu completar a dotação das forças aéreas ucranianas. Eu vou deixar agora com vocês a Alina Titskaya, que é a nossa professora de russo, ela tem um curso de russo, vou deixar o link aqui na descrição. Ela vai dar uma dica dos melhores restaurantes aí de Moscou e região. Depois tem algumas dicas de livros. E a gente volta daqui a pouco. Então, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui vão as recomendações dos restaurantes em Moscou. Primeiro, eu posso indicar para vocês o Dr. Zhivago. É um restaurante que fica no centro de Moscou, com vista na Praça Vermelha. Lá vocês podem comer borsch, sырники, блины, panquecas, пельмени, várias coisas da comida russa, gostosas. Outro restaurante posso indicar, Taras Bulba. Esse já é uma rede dos restaurantes comida ucraniana. Também é bom experimentar, interessante. Outro restaurante é Strana Которой Нет. Tradução seria país que não existe. É um restaurante que fica no primeiro andar do Hotel Moscou, Moskva. Lá já tem cozinha georgiana, uzbek, russa com certeza e asiática, né? E lógico que tem chefes para toda a cozinha. É interessante que a comida georgiana também é muito gostosa, que aqui no Brasil não tem. Eu também indico muito experimentar comida georgiana. E usando essa oportunidade, né, vou indicar outro restaurante que fica na Lubyanka, em Moscou, também no centro, Tkemalia. Também é um restaurante muito bom, né, mas preços são um pouquinho já mais altos. E também, se vocês quiserem experimentar comida da Bulgária, tem outro restaurante, Baba Marta, que é localizado na antiga rua Arbat. É uma ótima opção, comida deliciosa, com ambiente bom. Então aqui são algumas recomendações para vocês. Eu desejo para vocês uma boa viagem, espero que vocês vão aproveitar. Então, boa viagem para vocês.
Bom, gente, na nossa lista de desejos que se encontra aqui na descrição do vídeo, vocês acham aí muitos livros sobre a guerra da Ucrânia. E eu lembro o seguinte, os livros entregues pelo sistema de entregas da Amazon chegam de forma bastante rápida, tá? Mas se você é daquela geração que gosta mais de um livro em Kindle, você baixa na hora aí. Os preços são muito bons, né? Os temas bastante atualizados e vão dar um quadro muito claro para vocês do que acontece na guerra da Ucrânia. E eu lembro que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.